Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, portanto, é segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Estamos dando continuidade a mais uma leitura diária. Desta feita, também encerrando mais um trimestre, mais uma leitura diária do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2021 na categoria de adultos, cujo tema foi o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós estamos fazendo a leitura diária da lição de número 13, portanto o trimestre está se findando. A lição de número 13 vai ter por título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. O texto áureo se encontra em Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática é, a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Meus amados irmãos, nossa leitura diária de hoje, segunda-feira, dia 22 de março, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo 44, cujo título é Jesus nos manda estar atentos. Passamos, portanto, a leitura em Mateus 24, 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. No capítulo 25, nós vamos abordar um semelhante texto no decorrer da semana. No versículo 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus amados irmãos, no Antigo Testamento existia uma função militar, a qual denotava-se por sentinela. Sentinela também chamado, em algumas situações, até mesmo de atalaia. O que fazia uma sentinela? Sentinela é um segurança, um soldado armado que guardava determinado posto. Ou seja, um soldado que ficava numa fortaleza, olhando, atento, para ver se tinha algum inimigo para chegar. Se aparecesse algum inimigo, ele já ia anunciar já para o rei, para que o exército se prontificasse à batalha. Pedro diz que o diabo ele ruge como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Deus disse para Caim: olha, o pecado jaz à porta, né? E esse pecado que jaz à porta representa, naquela linguagem, um demônio na antiga civilização da Babilônia que ficava à espreita de alguém louco para achar uma brecha para tragá-lo. Portanto, o pecado ele jaz à porta buscando a quem possa tragar, e o diabo também. É por isso que Pedro usa essa linguagem, né? Que ele fica buscando a quem possa tragar, bramando como um leão ao nosso derredor. Então, mas nesse caso, por que nós estamos falando aqui de Jesus nos mandar estarmos atentos? Por que nós devemos ficar atentos? Encerrando o trimestre sobre pentecostalismo, é impossível falar de pentecostalismo, nós, pelo menos da Assembleia de Deus, e não ter em mente que a escatologia, ou seja, que a doutrina das coisas futuras, que a vinda de Cristo, está relacionada ao pentecostalismo. Porque qual que é as frases aí que nós dizemos, nós da Assembleia de Deus? Jesus Cristo, ele salva, ele batiza no Espírito Santo, outros também falam cura, né? Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então a escatologia faz parte da nossa doutrina, da doutrina do pentecostalismo. Nós cremos em um Jesus Cristo que em breve voltará. Então Jesus, ao ensinar os seus discípulos, né, este sermão, o sermão ali de exortação à vigilância, ele diz no final que eles devem ficar apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que eles não pensariam, né? Estariam dois juntos, uma moeda no moinho, um será levado, o outro vai ficar. Se o pai de família soubesse, aqui vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa, etc. Mas observe bem, nós
Como soldados de Cristo, devemos estar atentos igual a sentinela, que eu disse, a função de um soldado no Antigo Testamento. Claro, tem o texto, de que se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, no Salmo 127. Entretanto, ele não isenta de que nós devemos deixar de vigiar. Pelo contrário, nós devemos ficar atentos à espreita, pois se o mal vier e o inimigo chegar e não estivermos atentos, certamente nós seremos pegos de surpresa. Os maiores acidentes com animais, seres humanos com animais ou até mesmo com serpentes, é no momento que você dá uma brechinha e não está atento. Então não adianta você começar bem e findar mal. Você tem que ficar atento no começo, no meio e no fim. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso e tão generoso que Ele nos deu uma dica. Ele nos deu sinais. Uma dica não, Ele nos deu várias dicas, sinais de sua vinda. E então, quando a sentinela ficava no Antigo Testamento atento à chegada do inimigo, alguém tocava uma trombeta. Tocando a trombeta, todos ficavam preparados para a guerra. E olha só o que o profeta Ezequiel vai falar no capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Olha só a função do atalaia: vigiar, ficar atento, tocar a trombeta e avisar o povo. Então você, como servo de Deus, vigie. A leitura diária dessa semana nós vamos falar muito sobre vigilância. Esteja atento, toque a sua trombeta, espiritualmente falando, ou seja, anuncie o evangelho e avise o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Pois quem está ouvindo o som da trombeta não se der por avisado, o sangue vai cair sobre sua própria cabeça, pois o atalaia o avisou. E espiritualmente falando, levando para o Novo Testamento, nos ares será tocada a trombeta. No momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar. Ele vem com alarido de trombeta e com voz de arcanjo. Portanto, esteja atento. Se você soubesse, pelo menos, o que aconteceria quando você saísse de casa e fosse para a padaria, para o trabalho ou para a faculdade, se você soubesse que tinha ladrões à espreita da sua casa, talvez você tivesse evitado um assalto. Da mesma forma, Jesus compara. O pai de família, se soubesse a hora que o ladrão vinha para minar a sua casa, ele ficaria atento e não deixaria que ele fizesse isso. Não seja pego de surpresa. Fique sempre atento. Você não sabe se Jesus vai voltar brevemente, mas ele pode também vir pessoalmente. Portanto, Jesus nos manda estar atentos. Obrigado e até amanhã. Deus te abençoe.